Eu acho que eu nunca comentei aqui antes como é que eu comecei a estudar psicologia baseada em evidência, porque eu já falei várias vezes que na minha faculdade isso passava muito longe. Acontece que quando eu estava no início do curso, tive a felicidade de assistir a uma entrevista no Jô Soares, do professor Paulo Matos, que é um psiquiatra, um dos maiores especialistas em TDAH aqui no Brasil. E ele falou uma coisa muito interessante na entrevista. Ele disse que, mesmo ele sendo psiquiatra, né, ele estava criticando as posturas de alguns outros profissionais, né? Ele falou que mesmo ele sendo psiquiatra, nada o autoriza a emitir uma opinião sobre alguma coisa. Não existe isso de, então eu estudei para isso aí, então eu vou falar qualquer coisa dentro daquela área porque eu sou um profissional naquilo. Isso não existe mais. Então, se você vai falar sobre alguma coisa, você tem que se basear em evidências, tem que se basear em estudos controlados para você colocar uma perspectiva sobre aquele tema. E aquilo eu achei muito interessante. Eu fui até descobrir medicina baseada em evidência, tinha muito pouca coisa sobre psicologia baseada em evidência, até hoje tem pouca coisa, mas felizmente tem crescendo bastante. Então foi assim que eu entrei em contato com isso. Por que eu estou falando esse negócio? Porque desde o último dia 30, quando o Luiz Carlos Prates fez aquele comentário infeliz no SBT Meio-Dia, né, falando sobre os depressivos, e que ele rendeu não só vários comentários negativos na internet, como também carta de repúdio da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Catarinense de Psiquiatria, enfim, e de outros órgãos também de saúde mental, porque ele falou coisas absurdas. Ele falou que depressivos eram covardes existenciais, uma série de termos que ele usa repetidamente, né, nos vídeos dele. Eu até não sei porque ele gosta tanto desses termos, porque ele é um cara que tem tanto conhecimento, um vocabulário tão rico, mas ele fica repetindo as mesmas palavras, enfim. Então, ele escreveu ele fez aquele vídeo e muitas pessoas estavam falando que ele pode falar sobre depressão porque ele é psicólogo. Não. Aliás, não desse jeito que ele fez. Infelizmente ele é psicólogo. Apesar de não atuar na área, mas ele é formado em psicologia. Só que se ele fosse psicólogo, se ele fosse psiquiatra, se ele fosse PhD, se ele fosse prêmio Nobel, nada disso o autoriza a falar de maneira leviana como ele fez naquele comentário. Nada disso o autoriza. Muito pelo contrário, se você é um profissional da área, você tem até que ter uma exigência maior com a sua argumentação, né? Então eu quero deixar bem claro para vocês, um vídeo bem rápido, para dizer que ele ser formado em psicologia não o autoriza a falar daquela maneira estúpida, tosca, como ele falou naquele vídeo, certo? Por quê? Porque ele é um cara que tem uma boa capacidade de argumentação, de expressar as ideias, melhor dizendo. Ele, apesar de repetir os termos, mas ele tem um vocabulário rico. Por isso que eu fico até... Por que ele fica repetindo tantas vezes as palavras, né? Mas ele tem um vocabulário bem rico. Ele tem uma capacidade de convencimento, uma capacidade de eloquência muito grande. E logo ele é um formador de opinião. E ele tem todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, 2 a 3 minutos para falar o que ele quiser na televisão, na segunda maior emissora daqui de Santa Catarina. E esse vídeo ele vai ao ar no meio-dia, depois às vezes ele repete à noite e depois ele vai para a internet. Até que se você vê o canal do SBT, né, do programa na internet, ele tem, sei lá, quase 20 mil inscritos e os acessos são só dos vídeos dele, porque vocês colocam as outras matérias, mas é o vídeo dele que bomba, é ele que traz, que chama as pessoas. Então ele é um formador de opinião grande, né? Então eu acho que ele poderia utilizar aquele tempo para fazer comentários muito mais produtivos, certo? Porque ele errou muito feio e não só ele errou muito feio, mas ele teve a chance de se redimir e hoje ele lançou um texto que é pior do que o vídeo dele, que ele insiste em dizer que depressivos são pífios, são covardes. Enfim, usa um monte de adjetivos que não tem absolutamente nada a ver. Ok? Pode existir uma pessoa que é covarde e é depressiva, pode ser uma pessoa que é covarde e não é depressiva. Não existe uma relação entre uma coisa e outra.
certo? Então, o que me chamou a atenção, eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu já tinha feito um vídeo em resposta para ele, no final de 2013, quando ele disse que dependentes químicos tinham falta de vergonha na cara. E daí eu fiz um vídeo resposta oficial para ele. Não deu em nada, né? Mas eu estou fazendo isso aqui agora porque no vídeo em si, tanto é que saiu do ar, né? E saiu do ar não por uma força do YouTube, né? Saiu do ar porque os próprios moderadores do canal acharam por bem tirar. Eles viram que estava esquisito aquele vídeo. E tinha muito comentário, crítica a ele. Mas nesse texto não tem crítica quase nenhuma. Então eu achei meio perigoso. Parece que as pessoas estão se convencendo do que o que ele está falando está certo. Então eu me senti na obrigação de contribuir para desmistificar, porque não é só eu que estou fazendo isso aqui. Tem várias outras instituições, igual eu falei, Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Catarinense de Psiquiatria e outros órgãos de saúde mental que estão tentando desmistificar, porque esse tipo de comportamento e de comentário aumenta a psicofobia, aumenta o preconceito com relação a pessoas com transtornos mentais. Isso não é legal, né? Então, se você está assistindo isso aqui, vá lá e mostre a sua opinião. Coloque a sua insatisfação com o comentário dele, certo? Mostre que aquela chance que ele teve de se redimir, ele estragou mais ainda. Ok? Então era isso, gente. Só para explicar que o comentário dele não faz sentido à luz de evidências. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre depressão, bem completo, né? Mostrando como como é que funciona e por que não tem nada a ver com aquilo que ele está falando. E enfim, acho que era isso. Então vocês era isso, né? Não tem muito mais o que dizer. Ser psicólogo, e que ele é psicólogo, infelizmente não o autoriza a dizer besteiras em nome da psicologia. Prates não representa a psicologia, ok? Então, muito obrigado.